Alguma vez você já parou para refletir por que existem homens que parecem imunes a qualquer tentativa de conquista? Como se seu carisma, suas palavras ou sua presença simplesmente ricocheteassem contra uma barreira invisível. São homens que parecem se mover pelo mundo com uma espécie de blindagem emocional, como se nada pudesse tocá-los. Mas a verdade é que esse muro, ainda que pareça impenetrável, tem rachaduras. E hoje vamos explorar exatamente como encontrá-las. Este conhecimento que você está prestes a descobrir não é o que normalmente encontra nas típicas publicações de redes sociais, nem nos conselhos superficiais das revistas de relacionamento. Não tem a ver com truques para agradar, nem com fingir desinteresse para ver se ele reage. É algo muito mais profundo, mais instintivo e mais poderoso. E para compreendê-lo de verdade, devemos começar a partir de uma abordagem que Louise Hay defendia com firmeza. Todo vínculo autêntico começa com você mesma. A forma como você se relaciona consigo é o espelho com o qual o mundo, e especialmente os homens, a percebe. Entrar no mundo emocional masculino é como mergulhar em um terreno pouco explorado, onde as regras que acreditamos conhecer nem sempre se aplicam. Frequentemente se diz que os homens são visuais, mas isso é apenas a superfície. O que realmente desperta seu interesse mais profundo não é uma imagem perfeita nem uma mensagem sedutora. É algo que ocorre a nível invisível na linguagem silenciosa da energia e da emoção. Louise Hay nos ensinou que cada pensamento gera uma experiência, e isso também se aplica ao jogo da atração. Quando você se conecta consigo mesma a partir de um lugar de valor pessoal, emite sinais que vão muito além do que diz ou faz. No caso dos homens, esses sinais ativam seu desejo mais primitivo, a necessidade de admirar e conquistar algo que lhe parece valioso e misterioso. E é que eles também desejam se sentir desejados, mas não da forma como costumamos pensar. Enquanto muitas mulheres anseiam por conexão, através da palavra e da proximidade, eles são mais receptivos ao que não é dito, aos gestos sutis, aos silêncios que insinuam mais do que revelam. Você sabia que o desejo masculino se acende mais na incerteza do que na certeza? Quando há uma aura de mistério, quando eles sentem que há algo a descobrir, sua mente se ativa como se fosse um desafio que precisam entender e conquistar. Aqui está a verdadeira virada. Quando você aprende a se comunicar, não apenas com seu ouvido, mas com seu inconsciente, algo extraordinário acontece. Já não se trata de ele pensar em você de vez em quando. Você se torna uma presença constante em sua mente. Como se ele se lembrasse de você, sem saber por quê. Como se a sentisse mesmo quando você não está presente. Isso não é fantasia. É neurobiologia emocional. São códigos emocionais que se ativam quando há presença, mas também espaço. Quando há doçura, mas também firmeza. Quando você sabe quem é e não tem pressa de ser descoberta. Vou ilustrar isso com uma história real. Minha amiga Valentina, uma mulher com uma beleza natural e um encanto cativante, vivia uma experiência repetitiva. Conhecia homens. Tudo parecia fluir no início, mas após algumas semanas eles perdiam o interesse sem uma razão clara. Ela fazia tudo certo, mostrava interesse, era carinhosa, sempre disponível, mas aí estava o problema. Em seu desejo de agradar, estava entregando cedo demais algo que ainda não havia sido valorizado. Tudo mudou quando ela decidiu fazer uma virada interna inspirada por uma leitura de Louise Hay. Deixou de buscar a aprovação externa. Começou a estabelecer limites suaves mas claros, a priorizar-se, a desfrutar do seu tempo sozinha. E foi como se o universo e os homens começassem a responder de outra forma. De repente, aqueles que antes se afastavam agora eram os que a procuravam, intrigados, atraídos por uma energia que não sabiam definir. É que a verdadeira arte de atrair não está em correr atrás de ninguém, mas em se tornar uma experiência emocional que permanece com eles mesmo quando você não está presente. A mente masculina funciona como um sistema de recompensas. Se tudo lhe é dado sem nenhum tipo de esforço, perde valor em sua escala interna. Mas, se ele percebe que sua atenção é um privilégio, não um presente automático, ativa-se uma resposta emocional que o leva a procurá-la mais. E cuidado, não se trata de manipulação. Estamos falando de como funciona a mente humana em um nível profundo. Louise Hay
falava da importância de viver a partir da abundância emocional. E isso significa que você não precisa de outro para se sentir completa. Você escolhe compartilhar sua energia a partir de um lugar de plenitude. Essa é a chave. Porque quando você se move a partir da necessidade, sua energia comunica isso, mesmo que não diga uma palavra. E a necessidade, em vez de atrair, cria distância. Por isso, o que realmente conquista não são as frases preparadas nem os elogios constantes. É a experiência que você cria com sua presença. É essa sensação de profundidade emocional que ele não pode explicar, mas que o faz se sentir mais vivo quando está com você. E não se trata de que ele a entenda com lógica. Os homens não se apaixonam pelas explicações, se apaixonam pelo impacto emocional que uma mulher lhes deixa. E você está pronta para se tornar essa mulher inesquecível? Sabe qual é uma das sensações mais poderosas que você pode despertar em um homem? A liberdade de ser ele mesmo quando está com você, sem medo de ser julgado, sem sentir que tem que usar uma máscara, sem a pressão constante de cumprir com algo. Quando um homem percebe que ao seu lado ele pode simplesmente ser, sem ter que interpretar um personagem, algo dentro dele relaxa. E quando relaxa, começa a vincular você com essa sensação de lar emocional que todos, no mais profundo, ansiamos encontrar. Louise Hay falava do poder de criar espaços internos seguros, de ser essa fonte de amor que não exige nem reclama, mas que flui a partir da aceitação. Se você se torna esse lugar para ele, esse refúgio emocional onde ele não precisa se defender nem provar nada, então lhe digo algo com absoluta certeza: nenhuma outra poderá se comparar. Porque quando um homem sente que sua alma pode descansar ao seu lado, não procurará em outro lugar. E se você acha que isso é apenas o início, tem razão. Porque o que vem agora vai revelar a verdadeira arte de conectar. Não só através de palavras, mas através das pausas, dos gestos e dos silêncios que dizem muito mais que qualquer discurso. Você sabia que o que mais impacta não é o que você diz, mas como ele se sente quando ouve? Muitas mulheres caem no erro de pensar que o importante é o conteúdo, mas na realidade é a energia com a qual se entrega esse conteúdo que deixa a marca. Quando você fala a partir de uma autenticidade tranquila, a partir de uma segurança que não busca aprovação, está ativando zonas profundas da mente subconsciente dele. E aí é onde ocorre a magia. Louise Hay insistia que nossas palavras têm poder criativo, que cada frase pode ser uma afirmação que transforma a realidade. E isso também se aplica quando nos comunicamos com alguém que nos atrai. Se você escolhe suas palavras com intenção e clareza emocional, se torna uma experiência que ele não pode esquecer. Vou ilustrar com um exemplo simples, mas revelador. Muitas mulheres, ao estar diante de um homem atraente, soltam frases como: "Que bonito você é", ou "Você tem um sorriso encantador". E sabe o que acontece? Nada, porque ele já ouviu isso milhares de vezes. Sua mente registra como ruído de fundo. É um reforço de seu ego superficial, não de sua essência. Mas imagine que você quebra esse padrão, que em vez de alimentar sua imagem, toca algo mais profundo. Da próxima vez que falar com ele, diga algo como: "Há algo na sua forma de pensar que me chama a atenção". É raro encontrar alguém com tanta clareza mental. Percebe a diferença? Você não está falando da aparência dele, mas de sua mente, de sua visão, e isso o desconcerta positivamente. Porque esta frase tem tanto poder que desperta sua curiosidade. Ele começa a se perguntar: por que ela me vê assim? O que ela está notando em mim que ninguém mais menciona? E nesse questionamento, você se instala em sua mente, não como mais uma mulher, mas como a mulher que o vê além da superfície. E o mais interessante é que não é só a frase, é como você a diz. Quando você fala a partir da calma, com essa segurança serena que não precisa de enfeites, cria um campo magnético ao seu redor. Essa é a diferença entre agradar e fasciná-lo. Quer mais? Compartilho agora 3 frases que, se ditas a partir de um lugar autêntico, podem despertar uma conexão emocional difícil de apagar. Mas tenha cuidado, se você as usar sem conexão consigo mesma, não funcionarão. Seu impacto vem da energia com a qual você as emite, não apenas das palavras. Primeira, não sei porquê, mas há algo em você que me atrai de uma forma diferente. Esta frase é ouro puro
porque não é direta nem evidente. É ambígua, misteriosa. A mente dele começa a buscar respostas. Que parte de mim? Por que diferente? Você acabou de se instalar no sistema de pensamentos dele sem pedir permissão. Segunda, gosto da energia que você tem. É raro encontrar alguém com essa vibração. Aqui, você não está elogiando o visível, está tocando o intangível, a energia dele, sua aura, sua essência. E quando você elogia isso, ele sente que há algo especial nele que nem pode fingir, porque isso não se fabrica. Isso se sente. Terceira, há algo em você que me dá paz, mas ao mesmo tempo me desconcerta um pouco. Esta frase é poderosa porque cria tensão emocional. Você está dizendo que ele gera em você calma e confusão, um enigma. E os enigmas não são facilmente esquecidos. A mente dele vai querer entendê-la, interpretá-la, e isso o manterá conectado emocionalmente, mesmo quando você não estiver presente. Agora vou lhe dar uma verdade que muitas evitam, mas que você precisa conhecer. Assim como há frases que acendem seu desejo mais profundo, também há atitudes que o apagam por completo, mesmo se você for a mulher mais bela que ele já conheceu. Erro número 1. Falar demais sobre si mesma. Quando você se lança a contar sua vida como se fosse um currículo emocional, acreditando que assim o impressionará, o que ele percebe é a necessidade de validação, e isso o desconecta. Ele precisa sentir que está descobrindo você, não que você já se contou inteira. Erro número 2. Estar sempre disponível. Responder imediatamente, cancelar seus planos por ele, dizer sim para tudo. Tudo isso comunica algo que você não está dizendo com palavras. Sua atenção me define. E ele, consciente ou não, começa a perder o respeito, porque o fácil não se valoriza. Porque se você se coloca como uma figurante em sua história, ele não verá você como a protagonista da dele. Erro número 3. Buscar aprovação constante. A clássica pergunta: você gosta de mim? Estou fazendo as coisas certo? Você se sente confortável comigo? São frases que, embora venham do desejo de conectar, soam como insegurança. Um homem não se apaixona por uma mulher que duvida de si mesma, se apaixona por uma que já se sente suficiente, com ou sem sua aprovação. Como dizia Louise Hay, quando você abraça seu valor interno, projeta uma força silenciosa que não precisa gritar para ser reconhecida. Essa energia é magnética, não se explica, se sente. E por último, o erro mais sutil, mas mais devastador. Mostrar desespero emocional. Escrever a cada 5 minutos, verificar se ele está online, ler e reler suas mensagens esperando pistas. Tudo isso envia um sinal que ele capta no nível instintivo. Você é minha única fonte de validação. E isso não o atrai, o sobrecarrega, porque o desejo não nasce do vazio, nasce da plenitude. Então, se você quer evitar esses erros sem apagar sua autenticidade, aqui vão alguns conselhos-chave. Fale menos e escute mais. Seja misteriosa, mas presente. Deixe que o silêncio também fale por você. Deixe espaço para que ele sinta sua falta. Não se esforce para impressioná-lo. Que seja ele quem queira impressioná-la. E se alguma vez você se perguntou como falar com ele com naturalidade e confiança, mesmo quando por dentro está morrendo de vontade de agradá-lo, continue lendo. Porque o que vem agora vai revelar o poder silencioso da sua linguagem emocional. E quando você domina isso, o jogo muda completamente. Alguma vez você notou que há mulheres que, sem cumprir os típicos padrões de beleza ou perfeição, parecem ter uma espécie de magnetismo natural? Não são as mais barulhentas, nem as que mais se esforçam para se destacar, mas os homens se sentem atraídos por elas como se algo invisível os chamasse. É sorte? Nada disso. O que elas dominam é uma arte sutil, quase invisível para quem não presta atenção. A forma como se comunicam. E aqui revelo um segredo psicológico que poucas pessoas entendem. Não se trata unicamente do que você diz, mas do tom, do ritmo e, sobretudo, da energia a partir da qual você se expressa. Louise Hay falava muito do poder da vibração com a qual falamos. O importante não é só o conteúdo de nossas palavras, mas a intenção emocional que a sustenta. Essa vibração tem um eco, se sente, e os homens, embora não possam explicar,
a percebem imediatamente. Primeira regra de ouro: desacelere. Falar devagar, fazendo pausas conscientes, projeta uma sensação de calma que captura. Uma mulher que se expressa com serenidade, sem pressa para preencher os silêncios, emite uma segurança tão serena que ele percebe, mesmo que não diga, que está diante de alguém que não compete por atenção, porque ela é a atenção. Quer aplicar isso? Na próxima vez que conversar com ele, diminua o ritmo. Não preencha os espaços com palavras automáticas. Deixe que o silêncio respire com você. Quando ele lhe contar algo, não reaja imediatamente. Olhe para ele. Sorria suavemente e diga: sabe? A maioria das pessoas não se atreve a dizer o que realmente sente, mas com você é diferente. Nesse instante, sem que você saiba, está cruzando o limiar entre o superficial e o profundo. Você não está mais falando com a mente racional dele. Está falando com sua parte mais vulnerável, com esse canto emocional que poucos alcançam. E aí é onde nasce a conexão real. Falar rápido pode parecer eficiente, mas emocionalmente é como um relâmpago. Ilumina por um segundo e depois desaparece. Falar devagar, com presença, é como acender uma vela em um quarto escuro. Suave, constante, inesquecível. E acredite, ele não vai querer apagar essa luz. Agora escute com atenção, porque isto que vou compartilhar é puro ouro emocional. A psicologia inversa é uma aliada poderosa quando usada com elegância. Você já observou como os gatos se obsessionam com aquilo que não podem ter com facilidade? O que está muito exposto não lhes interessa, mas se você esconde, se dá apenas uma pista, eles ficam loucos para conseguir. A mente masculina funciona de maneira muito parecida. Quando você se torna completamente previsível, quando não deixa nada para a imaginação, perde o encanto do mistério. Mas se você aprende a soltar pequenas doses de intriga, frases que não fecham completamente, gestos que abrem portas sem cruzá-las, o subconsciente dele não poderá evitar voltar a você uma e outra vez. Um exemplo: em vez de dizer algo óbvio como "você é diferente", experimente isto. Não tenho certeza se deveria te dizer isso, mas há algo em você que muito poucas pessoas conseguem ver. Nesse momento, a mente dele se ativa com força. Ele se pergunta: o que ela viu? Por que não diz? O que ela sabe de mim que outros não veem? Parabéns, você acabou de semear uma semente emocional que não vai parar de crescer. E quando ele, com toda a sua curiosidade acesa, perguntar: o que é isso que você vê em mim? Simplesmente sorria, baixe o olhar por um segundo e diga: não sei se deveria te dizer. Provavelmente você pensaria nisso o dia todo. Você acaba de criar um eco emocional que o manterá pensando em você muito além do momento. Como dizia Marco Aurélio, a mente humana deseja com mais força aquilo que não pode controlar, e você acaba de se tornar isso. Agora bem, como evitar cair na armadilha de parecer necessitada, especialmente quando de verdade você está interessada nesse homem? Porque já aconteceu com você, não é? No início você está tranquila, centrada, com seus limites bem estabelecidos, e de repente, quando ele mostra um pouco de interesse, você se desequilibra. Começa a buscar a atenção dele com mais frequência, a enviar mensagens com mais urgência, a adaptar sua agenda para encaixar na dele, e como por mágica, ele se afasta. Deixe-me contar a história de Camila, uma amiga com uma energia incrível. Ao conhecer um homem que a encantava, mostrou-se autêntica, segura, luminosa, e ele, é claro, sentiu-se atraído. Mas depois de alguns dias, sem perceber, Camila começou a responder imediatamente, a enviar mensagens de bom dia e boa noite todos os dias, a reorganizar sua rotina só para estar disponível. Resultado: ele começou a se distanciar até desaparecer. Acabou colocando-a na famosa zona de amizade, tão rápido quanto uma mensagem lida e não respondida. O que aconteceu? Camila não perdeu seu valor, mas deixou de transmiti-lo. Sem saber, estava dizendo a ele: minha vida gira em torno de você. E isso, para a mente masculina, envia um sinal de alerta. Louise Hay nos lembrava que quando você se coloca em segundo plano para agradar, está negando sua própria abundância. E quando nega sua abundância, perde magnetismo. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas também pode libertar você.
Quando um homem percebe que você é o prêmio, ele a deseja, mas se sente que ele é sua prioridade absoluta, sem ter ganho isso, começa a se afastar. Então, quer saber como projetar um valor irresistível sem deixar de ser você mesma? Quando uma mulher tenta demais agradar, algo em sua energia se distorce. Pode ser que não diga com palavras, mas é percebido como uma melodia desafinada. E a verdade é que você não precisa impressionar. O que realmente precisa é algo mais poderoso. Ter seu próprio universo. Um mundo interno tão rico e fascinante que se note na sua maneira de olhar, de falar, de estar. Um mundo construído com base em suas paixões, suas metas, sua conexão consigo mesma. Louise Hay dizia que quando você se alinha com seu propósito interior, tudo ao seu redor começa a se ordenar, incluindo seus relacionamentos. E isso é o que acontece quando uma mulher habita seu centro com firmeza, se torna um imã natural. Porque quando você sabe quem é, o que deseja construir e para onde se dirige, emite uma mensagem silenciosa, mas contundente. Me atrai, sim, mas não estou aqui para persegui-lo. Estou aqui para observar se você está preparado para caminhar ao meu lado. E essa mensagem, querida, é dinamite emocional. Os homens não se obsessionam com o que os segue. Se obsessionam com o que os intriga, com o que lhes escapa um pouco, com o que os faz perguntar: como posso estar mais perto dessa mulher sem que ela esteja me pedindo isso? Ser uma mulher que precisa de aprovação constante é como ser um serviço de entrega expressa. Ele sabe que você está disponível, que sempre está ali pronta, e isso elimina a magia. Mas você não é uma pizza com extra queijo. Você é uma experiência emocional irrepetível. Uma experiência que o transforma, que o desafia suavemente, que o convida a algo mais profundo. E isso não se consegue correndo atrás. Se consegue habitando seu poder feminino a partir da tranquilidade de saber que você não precisa ser escolhida, porque você já escolheu a si mesma. Quer evitar cair na armadilha da validação constante? Aqui vai o que você precisa fazer. Fale sem pressa, não para impressionar, mas para conectar. Cuide de seus rituais diários. Sua energia pessoal é sua melhor carta. Coloque suas metas em primeiro lugar. Quando você está centrada em sua evolução, ele sente isso. Faça com que sua presença diga com firmeza: minha vida não gira em torno de você. Tenho um mundo completo e você ainda está em processo de ser convidado. E se você chegou até este ponto, já compreendeu algo essencial que 90% das mulheres ainda não descobriram. A atração masculina não se acende com lógica. Desperta a partir da emoção. Não com frases ensaiadas, mas com a energia com que você as diz. Quando você fala a partir de um centro estável, sem necessidade, sem ansiedade por ser aceita, o que ele percebe é irresistível. Uma mulher que já gosta de si mesma. E nesse momento acontece algo maravilhoso. A atenção dele já não depende do que você faz, depende do que ele sente quando está perto de você. Quando você usa a psicologia inversa com elegância, semeando mistérios, não certezas, está ativando a zona mais emocional dele. Essa parte que não responde a argumentos, mas a impulsos. E quando uma mulher acessa esse nível, deixa de ser mais uma opção e se torna uma marca emocional indelével. Mas para conseguir isso, você precisa deixar para trás esse antigo papel da garota boa que busca aprovação. Você não está mais aqui para convencer ninguém. Está aqui para criar um universo tão apaixonante que ele só queira uma coisa: descobrir como se encaixar dentro da sua história. Quando você está conectada com seu propósito, quando sua alma brilha com clareza, quando seu amor próprio não precisa de aplausos, você se torna magnética sem esforço. E lhe asseguro algo: um homem não se apaixona por uma mulher que o persegue, se apaixona por aquela que o inspira a ser melhor, a ir além de si mesmo. A mulher que o desafia com doçura, que o faz se perguntar: estou à altura disso? Agora é seu momento. Quero que me conte nos comentários qual dessas estratégias surpreendeu você mais. Qual você sente que vai colocar em prática primeiro? Vou estar lá lendo, respondendo um a um com o coração. E se este vídeo fez você ver as coisas com novos olhos, se lhe deu ferramentas reais para despertar esse desejo emocional profundo que vai além do físico, então me presenteie com um like
e compartilhe com aquela amiga que continua enviando testamentos emocionais a um cara que nem sequer responde com uma palavra. Já é hora de ela também despertar seu poder interior e se tornar essa mulher que não implora, se faz desejar. E para encerrar, quero presenteá-la com uma frase que me acompanha cada vez que duvido do meu valor. Uma frase de Marco Aurélio, que curiosamente também encarna a filosofia de Louise Hay. Deixe de buscar a aprovação dos outros e torne-se essa mulher que ninguém pode ignorar. Você não precisa agradar, você precisa brilhar.